Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem. E hoje, retornando de férias, vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, nosso grande médium mineiro, e ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Já estamos na metade do livro, são 30 capítulos, e hoje vamos iniciar o capítulo 16. E, ao retornar das férias, eu abrir o livro para ler esse capítulo e preparar uma introdução, como de costume, do nosso evento de quartas, e me deparei com um dos capítulos mais bonitos de todo o livro. Fala sobre a fé, fala sobre São Tomé. São Tomé é aquele santo que ficou reconhecido, né, pelo pensamento ver para crer. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do conceito de fé, a respeito do que significa crer, do que significa acreditar e se é realmente importante ver para crer. Mas antes, vamos dar aquela olhada e dar boa noite às pessoas que já estão aparecendo por aqui. Marisa, tudo bom, Marisa? Muito boa noite. Um ótimo ano novo para todo mundo, tá, pessoal? Nesse retorno, claro que teve pessoas que eu já encontrei na nossa casa espírita, porque as férias eu ia e vinha, e aí de vez em quando eu conseguia passar lá na nossa casa espírita, tanto para fazer uma palestra, para fazer uma direção num grupo de quinta-feira à noite. Então, Marisa, eu já tinha visto, já tinha dado feliz ano novo. Sérgio também. Sérgio, eu estive com ele quinta-feira passada, né, Sérgio? Ótima noite para você também, muito obrigado. Socorro, minha querida amiga Socorro, que Jesus te abençoe. Saudades de você, tá? E com certeza também saudades do nosso querido Carlos, que ele esteja se recuperando no plano espiritual para um despertar muito tranquilo e que possa produzir bastante no outro lado da vida, né? Bernadette, tudo bom, Bernadette? Muito boa noite, seja bem-vinda. Feliz ano novo para você também. Denise, boa noite, Denise. Jesus abençoe você e sua família. Se Deus quiser, amanhã estarei com a sua filha. Silvia, tudo bom, Silvia? Muito boa noite para você e sua família também. Feliz ano novo, tá? Albertinho, estive quinta-feira passada com você, né, Albertinho? E com a Ângela foi na segunda-feira, na minha palestra. Ótima noite para o casal, tá? Oi, Tereza. Ótima noite para você também. Jesus abençoe sua família. Neia, muito boa noite. Que bom ver as pessoas retornando também à nossa live de quartas, no nosso estudo do livro Boa Nova. Então, eu acho que podemos começar com a nossa introdução. E aí, as pessoas vão chegando, vão acompanhando, e depois fazemos a leitura do capítulo 16. Então, o que eu pensei em conversarmos hoje sobre fé, já que o tema gira em torno de Tomé, né? O ver para crer. Eu pensei em a gente pegar esse pensamento, ver para crer, e trazer uma história que aconteceu há poucas décadas atrás, com o nosso querido médium mineiro Chico Xavier. Todos nós conhecemos um pouquinho sobre a vida de Chico, né? Um pouquinho sobre as suas mediunidades maravilhosas, né? Ele tinha diversos tipos. Então vamos pegar aqui e fazer uma divisão de dois tipos específicos. As mediunidades com um cunho mais de inteligência, no sentido de comunicação dos espíritos diretamente, como a psicografia, como a psicofonia,
e às vezes chamamos também de incorporação, só para ficar mais claro para quem estiver nos ouvindo, né? A vidência. Chico tinha todas essas mediunidades, né? Esses efeitos inteligentes, mediúnicos. Mas ele também tinha o que nós chamamos de mediunidade de efeito físico, né? Que não está diretamente relacionado a um efeito inteligente, como uma psicografia, como uma psicometria, por exemplo, onde ele vai trazer informações a respeito de um objeto, toca no objeto e ele tem todas essas recordações da história desse objeto. Chico também, como eu disse, tinha essas mediunidades menos famosas, né? Que são as de efeitos físicos. E dentro da sua longa trajetória mediúnica, ele, em um certo momento, se juntou com Peixotinho, um médium também de efeitos físicos, bem direcionado às materializações, e começou a trabalhar promovendo, eu acho que a mais interessante e instigante, curiosa, né, mediunidade, que é a materialização, onde as pessoas estão numa sala e surge materializado um espírito. O médium de efeitos físicos, ele doa tanto material, né, uma espécie de energia, e os espíritos se utilizam dessa energia em excesso que o médium está liberando e conseguem plasmar de maneira muito densa, conseguem materializar diversas coisas ou até mesmo eles se materializam. Então, Peixotinho e Chico, como eu disse, durante muito, muito tempo, eles trabalharam nessa modalidade mediúnica. E eu fico imaginando quantas pessoas participaram das reuniões e tiveram contato com provas assim indeléveis de que existe vida depois da morte. Porque eu fico me imaginando entrar numa sala e de repente ver a minha mãe novamente na forma física dela. É claro que eu vou acreditar que existe vida após a morte e que, por exemplo, essa mediunidade faz milagres. Só que um dia, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, materializa-se na reunião e faz um alerta, um convite à reflexão de todos ali presentes, de que esse tipo de espetáculo realmente é algo chamativo, é algo que toca profundamente a nossa curiosidade e desperta verdadeiramente um interesse para a vida depois da morte, né? Ou a nossa crença na vida depois da morte. Mas, ao mesmo tempo, não passa disso. E o trabalho de Chico, diz Emmanuel, era o trabalho de despertar corações ao bem e não de trazer esse tipo de espetáculo quase que circense. E aí eu fico imaginando, né? Quando estamos falando sobre fé e temos, às vezes, a certeza de que fé é acreditar, por que Emmanuel tomou essa atitude de interromper esse trabalho onde despertava a fé dentro das pessoas, despertava essa crença verdadeira de que existe vida após a morte? Porque para os espíritos evoluídos, a fé é muito mais do que acreditar. Vamos voltar alguns séculos, exatamente no ano de 1096 depois de Cristo, quando iniciam-se as cruzadas. Para quem não lembra, as cruzadas foram aqueles movimentos cristãos, católicos, onde havia a grande peregrinação da Europa até Jerusalém,
E lá, aquelas batalhas sangrentas para expulsar os islâmicos, os muçulmanos, uma outra religião que havia tomado a cidade sagrada de Jerusalém. Quantos desses soldados cristãos, soldados católicos, realmente foram para esse morticídio, para essa batalha em nome de Deus, de Jesus, com fé, acreditando realmente que existe um Deus, que existe um Jesus e que eles representavam esse Deus na terra e só o Deus dos cristãos realmente era válido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a fé verdadeira, porque dentro do conceito de fé como crença, eles realmente acreditavam que existe um Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas se dignaram a matar em nome desse Deus. Será que então a fé, apenas como crer, é o suficiente? Ou precisamos de algo mais? Então, nós vamos tentar entender qual o significado da palavra fé. Vamos voltar então agora 2000 anos e vamos para a época de Cristo. Lembrar de Jesus à beira do Mar da Galileia, falando, pregando. Qual idioma o mestre se comunicava com as pessoas? O aramaico. Mas muitos podem perguntar, mas Leco, Jesus não era judeu? E o idioma do judeu não é o hebraico? Sim. Só que 5 séculos antes de Jesus nascer, os babilônicos, um povo razoavelmente que existia perto ali de Israel, eles invadiram o reino de Judá e escravizaram os judeus. Levaram para a Babilônia. Eles passaram 70 anos no cativeiro, conhecido como o cativeiro da Babilônia. Nesses 70 anos, os judeus esqueceram o hebraico e começaram a falar o idioma dos babilônicos, o aramaico. Então, por isso que Jesus se comunicava no dia a dia em aramaico. Porque depois de 70 anos de cativeiro, os judeus foram libertos por Ciro o Grande e retornaram para Jerusalém e as terras ao redor, só que voltaram falando um outro idioma, não mais o hebraico. Jesus também falava o hebraico porque tem passagens na Bíblia onde ele lê as escrituras sagradas. E as escrituras sagradas todas eram em hebraico. Mas os evangelhos em si, o Novo Testamento, foram escritos não em aramaico nem em hebraico. Já foram escritos em grego. Então aí nós já temos uma mudança séria de idioma. Porque o aramaico e o hebraico são muito parecidos. É como se fosse um português e um espanhol. Quando falamos de aramaico para o grego, já estamos falando de um português para um alemão, tá? A maneira da gente compreender. Já era bem diferente. Com uma estrutura linguística totalmente diversa. Mas os textos foram escritos. Os textos do Novo Testamento, a partir de Jesus, foram escritos em grego. E como eles informavam, eles passavam a ideia de fé no grego. Então, existe uma passagem que é extremamente bonita,
quando Jesus fala sobre a fé do grão de mostarda. Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos fazer maravilhas, como mover montanhas, né? Vocês devem conhecer essa passagem. E como fé é descrito? A fé é descrita como pistis, uma palavra grega. E pistis, existe um verbo associado a esta palavra, que é pisteuen. Então vamos imaginar aqui a palavra dança. Nós temos a palavra dança e existe também um verbo associado à palavra dança, que é dançar. É como se fosse isso. Fé e um verbo associado como ter fé. O grande problema que nós, ocidentais, recebemos não o grego como idioma dos evangelhos, mas já a tradução para o latim. E depois do latim para o português, para o espanhol, para o francês. Então, em latim, quando se traduziu fé, a palavra associada à fé foi fides. E fides não tem um verbo associado. Então, o que os tradutores fizeram? Eles pegaram um outro verbo, que não significa exatamente ter fé, daqui a pouco a gente vai tentar entender o que é ter fé na ideia grega, mas agora nós estamos ainda no latim. E eles pegaram um outro verbo e associaram a palavra fé em latim, fides, que é credere, que é crer, acreditar. Então, para nós, latinos, quando falamos sobre fé, nós estamos associando ao verbo acreditar, crer. Mas vimos ainda há pouco, no exemplo dado pelas cruzadas, que só o fato de acreditar não é o suficiente. A fé verdadeira, o sentido verdadeiro trazido por Jesus é muito mais do que acreditar. É por isso que Emmanuel, quando intervém na reunião de materialização e diz: claro, as pessoas vêm aqui e saem maravilhadas, saem acreditando, mas não é o suficiente acreditar. O mais importante é a transformação íntima. E a transformação íntima vem através da leitura dos livros psicografados por Chico. Olha a profundidade do pensamento de Emmanuel. E Leco, qual é o sentido, então, grego de fé e ter fé? Pistis e pisteuen. O sentido era estar em sintonia. E que faz toda a diferença. Quando estamos em sintonia com Deus, quando temos aí sim a fé no sentido próprio, estamos unidos ao Pai. Então aí nós entendemos Jesus falando: eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque eles estavam em sintonia plena, completa. A fé, no seu sentido puro, real, está conectado a Deus. Porque acreditar, muitos de nós vamos acreditar em Deus, mas estarmos conectados ao Pai, poucos de nós saberemos o que é isso.
até nas nossas próximas e próximas e próximas encarnações. E aí eu fico pensando, o que é se conectar a Deus, estar em sintonia com Deus? Quantas vezes nós vamos numa praia, naquele pôr do sol maravilhoso, e sentimos a presença de Deus? Isso é estar em sintonia. A maneira talvez mais simples de estarmos em sintonia com Deus é experienciarmos esse contato nobre com a sua obra. Uma cachoeira, o canto de um pássaro, a luz do luar. Entramos em sintonia, mesmo que de maneira superficial, com Deus. Mas Deus espera muito mais, porque nós já somos espíritos conscientes. Deus acredita que essa fase superficial pode ser ultrapassada e que nós somos capazes de buscar uma sintonia mais fina com o Criador. Não estou dizendo como Jesus se apresentou de maneira verdadeira, falando que ele e o Pai são um só. Não temos ainda essa pretensão. Mas existe alguma maneira de buscarmos a conexão com Deus que seja mais do que a simples busca da sua obra belíssima e menos do que a sintonia pura que Jesus se mostrou capaz. E qual é esta maneira? Então, nós vamos lembrar aqui de uma frase, de um convite de Jesus a toda a humanidade, quando nos apresentou um dos seus caminhos, uma das suas vidas, uma das suas verdades, dizendo: Vós sois deuses. Nós também somos um pedaço da divindade. Temos a capacidade de entrar em sintonia fina com o Pai, porque somos Deus. Somos deuses. Só que, para entrarmos em sintonia, requer trabalho, como tudo na vida. Todas as maneiras que pensamos o universo equilibrado, existem forças por trás trazendo essa harmonia. A força gravitacional, a força eletromagnética, ou dentro dos átomos, a força forte, a força fraca. Existe força. E trazendo para o nosso dia a dia, né, uma força que se transforma em trabalho. Então requer trabalho de nossa parte essa busca pela sintonia. Por isso que eu falei que apenas olhar um pôr do sol, por mais belo que seja e que por mais conexão nos apresente a esse Deus, é natural, não requer a nossa força. E como somos espíritos conscientes, Deus espera que usemos a nossa energia, a nossa força para essa busca fina de conexão. E que força é essa? E aí nós vamos falar rapidamente sobre uma das parábolas mais belas que Jesus nos apresentou e que eu já disse aqui inúmeras vezes, por isso que será muito rápido, só para a gente entender uma palavrinha e abrir a nossa mente para que força é essa? É o filho pródigo. Quando o jovem sai de casa
gasta toda a sua fortuna de maneira insana e chega um momento que se vê na miséria e resolve retornar ao lar. E Jesus apresenta o pai desse jovem, e nós já sabemos que quando ele está citando o pai, o dono da vinha, ele está apresentando Deus. É Deus que faz parte da parábola. E nesse momento que o jovem retorna à casa, onde está o pai? Onde está Deus? Ele não está alheio ao que está acontecendo, ele não está cuidando da propriedade. Não. Jesus apresenta um pai que está na varanda de casa, quase que já pisando na rua, esperançoso que esse filho vai retornar um dia. E o jovem, quando se aproxima da residência, vê aquele pai, e o pai corre em direção ao seu encontro. E Jesus cita uma emoção que Deus está sentindo neste momento do reencontro. O pai vai na direção do filho cheio de compaixão. E quando Jesus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial também é. Ele quer que todos nós, sem exceção, já que somos deuses, ele havia dito isso, também hajamos com compaixão em todos os momentos de nossas vidas. E o que é ter compaixão? E é essa palavra que nós precisamos finalizar a nossa introdução de hoje. O que é sentir compaixão? É sentir a paixão, a dor, o sofrimento do outro. Então, entrar em sintonia com Deus é estar em sintonia com Deus. E manter-se em sintonia com Deus é um estado constante de misericórdia na alma, de compaixão. E ter compaixão, sentir compaixão, é carregar também uma parte da cruz dos outros. É dividir o fardo pesado daqueles que estão sem energia. Por isso que Kardec apresenta o lema maior do Espiritismo como fora da caridade não há salvação. Porque a caridade plena é usarmos a nossa energia dividindo o sofrimento dos outros, ajudando, amparando, carregando, assim como Cirineu carregou por breves metros a cruz de Cristo, de uma maneira simbólica, nós também, para entrarmos em sintonia com Deus, vamos precisar carregar um pouco o peso da cruz daqueles que estão sem as forças necessárias. Então, eu acho que, com essa explanação inicial, a nossa compreensão do texto vai ser mais aprofundada. Vamos começar?
o testemunho de Tomé. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Era muito comum, né? A gente sempre fala aqui que os fariseus eram também conhecidos como os doutores da lei, aqueles conhecedores de todos os assuntos relacionados às leis de Deus, às leis de Moisés, e eles queriam, de alguma maneira, testar Jesus. Entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: Por que pede essa geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsar espíritos malignos, não curar paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Eles queriam apenas crer, mas não queriam entrar em sintonia no bem maior de Jesus. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação, que lhe parecia necessária, da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nesses termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardava silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: Que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Quando eu li esta frase, eu lembrei de Emmanuel. Não é necessário que me vejam a mim, não é necessário que eles vejam as materializações, mas que sintam a verdade através dos livros psicografados por Chico Xavier e tantos outros. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: Mestre, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois aos demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou:
Julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhes um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento dos seus filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada na natureza, com a exatidão de suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E aí vem uma das passagens mais lindas de todo esse livro. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu. Isto é, agir com compaixão, chorar abraçado com a pessoa que está sofrendo, dividir com ela o fardo, ajudar a carregar a cruz do outro, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Olha a compaixão. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Sentir a dor do outro. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreiais, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho, pela renovação imediata do mundo. Renovação imediata do mundo. Temos aí 2000 anos de moral cristã e estamos tão longe de uma renovação. Aqueles corações que conviviam com o Mestre acreditavam que a renovação seria imediata. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O Mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram
espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, depois sentir o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculos às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada dos espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou, hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, naquele instante supremo ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galiléia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Essa é umas cenas, né, que quase todos nós temos em nossas mentes. O ver para crer, Tomé colocando para acreditar realmente que aquele ali era o Mestre, as mãos nas feridas de Jesus. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo
para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Eu acho que vocês devem estar concordando comigo que esse é um dos capítulos mais bonitos do livro. A compreensão, a maturidade que Jesus tinha em todos os momentos de sua vida realmente são inspiradoras. E nós, que ainda estamos na infância da vida espiritual, precisamos ouvir mais as palavras do doce Rabi da Galileia, nos inspirando, nos aconselhando, nos iluminando. E eu acho que chegou o momento da nossa prece final para aproveitarmos essas energias maravilhosas que estamos sentindo aqui. Vamos fazer a nossa prece. Lembrando, copinho d'água, porque é a hora dos bons espíritos colocarem o remédio necessário para as nossas dores físicas e morais, e assim eles dividirem o peso das nossas cruzes. Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, como de costume, lembrando sempre da figura do nosso doce Mestre, Jesus. Há 2000 anos, Jesus tanto nos ensinou. Há 2000 anos, Jesus comprovou que é possível amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Ele nos amou tanto, Ele fez tanto por nós, que é impossível desacreditarmos na beleza de sua trajetória, na importância da direção que Ele nos apontou, na profundidade dos seus ensinamentos. E se hoje estamos aqui, orando, pedindo, louvando, agradecendo, é porque Ele também nos ensinou a entrar em sintonia com o Pai Celestial. Ter fé é acreditar. Mas não podemos parar apenas na crença, que pode, sem dúvida alguma, nos congelar no nosso egoísmo, na nossa indiferença. Estar em sintonia com Deus é trabalhar, é servir, é amar, é sentir, dividindo a dor do próximo. Jesus, graças te damos por fazermos parte desta casa de amor e caridade. Graças te damos por ouvirmos diuturnamente que fora da caridade não há salvação. Graças te damos por já conseguirmos enxergar as oportunidades sublimes da vida se apresentando em nosso caminho.
Que possamos agora, além de identificá-las, servir em seu nome. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Muita alegria no coração. Encerramos mais uma live de quartas. E que tudo que nós recebemos hoje aqui do alto, todos os ensinamentos que Humberto de Campos nos traz, obtidos pelas tradições do mundo espiritual, possam fazer sentido em nossas vidas. Às vezes não hoje, mas que um dia possam germinar em nossos corações e transformar verdadeiramente as nossas existências. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que nos ama tanto. Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo em todos!